Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sou o pastor Edson da Igreja Metodista Central de Nova Friburgo. Esse é o nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Hoje, sábado, dia 17 de fevereiro, sábado depois das cinzas, nesse tempo quaresmal tão especial, que fala de arrependimento, conversão e consagração. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Eu estou gravando porque hoje nós temos o nosso concílio distrital em Macuco, aqui no Rio de Janeiro. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que horas você está assistindo esse vídeo? Eu sei que várias pessoas vão assistir. Eu gostaria de saber o seu nome. Coloque o seu nome embaixo. Ou coloque aí a paz do Senhor, que vai aparecer. Quando você escreve a paz do Senhor, aparece seu nome em cima. Quero saber quem está conosco assistindo esse vídeo nesse sábado depois das cinzas, dia 17 de fevereiro, nesse tempo quaresmal. A quaresma é a primeira campanha de oração da igreja primitiva. Então, um tempo muito especial que a gente passa para estudar a palavra de Deus, para ler, para fazer oração, jejum, esmola. É um tempo especial na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu e por esse santo dia na Tua presença. Agora, Pai, se conosco, nos guarde, nos proteja, nos dê a Tua bênção. Que a Tua graça continue conosco. Nos ajude, Pai, a viver o Teu Evangelho da graça em todos os momentos da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido irmão e irmã, vamos então ao Evangelho de hoje, que é Lucas 5, 27 a 32. Fala de pecadores arrependidos. Não é? Esse período da quaresma é um período que nós trabalhamos o tema da reconciliação, do arrependimento, do perdão, da conversão. É o nosso Yom Kippur estendido. É um tempo muito especial de quebrantamento. Amém? Então o evangelho de hoje é Lucas 5, do 27 ao 32. Hoje é aniversário da Geisimar Martins. Nossa irmã Geisa está sempre com a gente aqui no Evangelho do Dia. Deus te abençoe. Vai ter bolo, pastel de carne e cajuzinho lá na casa da Geisa, né? Claudinho vai fazer isso tudo. A paz do Senhor, querida. Em nome de Jesus. Vamos então estar lendo Lucas 5, 27 a 32. Diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os pecadores. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse evangelho tão lindo que estamos lendo essa manhã de sábado. Obrigado, Deus, por esse tempo de quaresma, tempo de arrependimento, de conversão, de contrição, de oração, de jejum, esmola. Tempo, ó Deus, de voltar-se para Deus, de vivermos o techuvá, o retorno para o Senhor. Fala os nossos corações e abençoe nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje fala sobre pecadores. Sobre pecadores. E eu quero deixar com você 3 comentários sobre isso. Primeiro, amado, Jesus, ele chama pecadores.
Ele veio converter pecadores. Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu por causa dos pecadores. Jesus não veio na terra por causa dos justos. Jesus veio por causa dos doentes, no pecado. Então Jesus, ele chama pecadores, ele converte pecadores, ele muda a vida de pecadores. O Evangelho, no versículo 27, diz: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Levi, que é o Mateus, né? Ele é um publicano e ele é um judeu. Nós acreditamos que lá em Cafarnaum, os historiadores dizem isso, né? Que tinha uma alfândega. As pessoas que vinham da Síria, né, ou mais distante do Oriente, passavam por essa alfândega de Cafarnaum. E essa alfândega tinha esses homens que cobravam impostos, que também eram chamados de publicanos. Não é? Mas eles eram odiados pelos judeus, eram considerados pecadores pela profissão que eles tinham. Não é? E Mateus era um pecador. Jesus passa na coletoria, onde ele está trabalhando, onde aquele pecador Levi está trabalhando. Jesus vira para ele e diz: siga-me. Amado, Jesus chama pecador para segui-lo. Alguém diz: poxa, ele não poderia sair pelo caminho e pegar as melhores pessoas para segui-lo? Ele não pegou as melhores pessoas para segui-lo. Ele pegou pecadores. Não é? Pecadores, pessoas problemáticas, pessoas endividadas, pessoas com riquezas, pessoas sem riquezas, mas que eram pecadores. Jesus veio chamar pecadores. E o versículo 28 diz: ele se levantou e deixando tudo seguiu. Por que ele seguiu? Porque ele se converteu. Ele deixou tudo. O chamado de Deus foi tão sensacional, foi tão convincente, não é? Alguém diz assim: mas não houve nenhuma persuasão, porque ele só usou a palavra siga-me. Amado, uma palavra de Jesus é suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa. Aquele centurião manda falar para Jesus: diga uma palavra e meu servo será curado. Amado, o que converteu o Mateus foi uma palavra: siga-me. Muitas vezes nós queremos fazer longos discursos para levar alguém a Cristo. Não é assim. Se a graça de Deus está naquele momento, uma palavra converte o coração da pessoa. Olha a palavra de Jesus: siga-me. O que ele fez? Se levantou, deixando tudo seguiu, não é? Então nós vemos, amado, que Jesus veio chamar pecadores. Jesus é apaixonado por pecadores. Nós também devemos convidar todos para a igreja, principalmente as piores pessoas, as pessoas que mais sofrem. Devemos chamar todos, médicos, advogados, juízes, moradores de rua, pessoas pobres, pessoas ricas, todos são pecadores e necessitam da graça do Senhor. Jesus veio chamar pecadores. Guarda essa palavra. Jesus veio chamar pecadores. Segunda palavra: pecadores perdoados chamam outros pecadores. Olha o 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. A intenção de Levi não era simplesmente dar alimento para Jesus, mas era convidar outros pecadores para ouvir Jesus. E era grande o número de publicanos. Não era um publicano, eram muitos publicanos. E outras pessoas que estavam com ele à mesa, considerados todos pecadores. Não é? Então, amado, o pecador perdoado, ele chama outros pecadores.
Olha, Jesus me perdoou dos meus pecados, então vou fazer um culto na minha casa, vou chamar todas as pessoas que eu conheço para que eles possam ter uma experiência com Jesus. Quando eu tenho uma verdadeira experiência com Jesus, eu quero atrair pessoas a Jesus. O publicano aceitou Jesus, que é Levi, Mateus. O que ele faz? Faz um banquete na sua casa e chama outros publicanos. O Evangelho diz um grande número de publicanos e outras pessoas. Em Mateus, outros pecadores. Então, quando uma pessoa tem uma experiência com Deus, ele quer compartilhar essa experiência. Por isso que essa segunda parte é pecadores perdoados, chama pecadores. Leva pecadores à igreja. Amado, se você convidar uma pessoa para ir à sua igreja, pode ser que ela não vá ou que ela vá. Mas se você não convidar, ela nunca irá. Eu lembro, tinha pessoas que passaram em frente à igreja e falavam assim, eu posso entrar nessa igreja? Ela é particular ou ela é pública? Se não tiver alguém ali convidando, chamando, as pessoas dificilmente virão. Amados irmãos e irmãs, aquele que experimentou a graça de Jesus, tudo que ele quer é compartilhar essa graça. Olha, eu vou fazer um culto doméstico na minha casa, vou convidar os meus pastores e vou convidar todos os meus vizinhos. Olha que coisa linda, esse é o princípio de Mateus. Mateus convida seus amigos de profissão. Mateus convida seus vizinhos pecadores. A casa ficou lotada de pessoas e Jesus pôde compartilhar com todas aquelas pessoas. Elas foram salvas, só Mateus foi apóstolo, mas as outras foram salvas, passaram a ser discípulos de Jesus. Então, amados, guarda isso. Primeiro, Jesus, ele chama pecadores. Segundo, pecadores perdoados chamam outros pecadores. Guardou isso? Pecadores perdoados chamam outros pecadores. Terceiro, pecadores não convertidos não entendem a graça. Pecadores não convertidos não entendem a graça. Aqui aparece um outro grupo de pecadores, que são os fariseus. Olha o 30. Os fariseus e os escribas, dois grupos de pecadores, os pecadores fariseus e os pecadores escribas, que tinham uma função religiosa importante. Fariseus era uma seita muito forte, muito zelosa. A maioria dos fariseus moravam na Judéia, mas tinha muitos fariseus e escribas também na Galileia. Escribas eram teólogos que estudavam a Bíblia, que transmitiam a lei. Era como se fossem os juristas da Bíblia. Alguns fariseus eram escribas, não a maioria. A maioria dos escribas eram saduceus, que era uma outra seita judaica. Não é? Então, amados irmãos e irmãs, esses pecadores fariseus e saduceus, que eram pecadores também, apesar de serem judeus, murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando. Eles não murmuram contra Jesus, mas contra os discípulos de Jesus, né? Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? No preceito, eles jamais poderiam comer qualquer tipo de comida ou beber na casa de pecadores. Eles estão na janela olhando de fora para dentro, porque eles não entrariam na casa de pecador. Então estão olhando para o lado de fora, chamam os discípulos lá de fora e dizem, olha, por que vocês comem e bebem com pecadores? O que é isso? Jesus tomou a palavra e disse, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. O médico não vem para quem está com saúde, o médico vem para o doente. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo, eu estou com eles aqui,
Não porque eles são justos e bons, eles são pecadores, por isso que eu estou com eles. Agora, os fariseus e os escribas também eram pecadores e precisavam de Jesus. Mas aí entra essa terceira parte da palavra, né? Pecadores não convertidos não entendem a graça. Depois que os fariseus aceitaram Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, muitos fariseus aceitaram Jesus, muitos sacerdotes, que eles começaram a entender a graça. Todos nós somos pecadores falidos. Como diz Martim Lutero, nós nascemos escravos do pecado. Não existe ninguém que nasce salvo. Nós nascemos como escravos do pecado, o pecado original. Nenhum ser humano consegue Deus se não for a graça de Deus. Nenhum ser humano consegue a conversão se não for a graça de Deus. É a graça de Deus que muda a nossa vida. Se não for a graça de Deus, nós não somos salvos. Então, os pecadores que não são salvos, eles não entendem a graça. Primeiro porque eles se sentem melhor do que os outros. Eles não se sentem pecadores. Aí Lutero diz, a maior prova que um homem é pecador é que ele não se sente pecador. Ele não se sente um pecador, não é? Então, ele não aceita a graça de Deus. Jesus está comendo com pecadores. Jesus falou, não vim chamar justos, vim chamar pecadores. Jesus veio chamar fariseus também, saduceus também, porque eram pecadores. Sacerdotes eram pecadores. Não é porque a pessoa tinha uma postura religiosa decente que não era pecador. Amado, pecador não é a prática do pecado, mas é a minha natureza. A minha natureza é uma natureza pecadora, falida, desgraçada e sem Deus. Literalmente, nós herdamos o pecado original e a natureza de Satanás no nosso coração. Quando Jesus entra na nossa vida, nós passamos a herdar a vida de Deus e a natureza de Deus. Quem está dentro de nós é a natureza de Deus. Nós continuamos pecadores, mas pecadores salvos. Reconhecemos que precisamos do médico, reconhecemos que não somos justos, reconhecemos que não somos bons, reconhecemos que não somos infalíveis, reconhecemos que não somos ilimitados. Nós somos fracos, fracos, fracos e fracos. A Quaresma quer falar isso pra gente. A Quaresma tem essa mensagem desde a quarta-feira de cinzas. Você é pó e ao pó voltará. Esse é o significado das cinzas. É o significado das cinzas da nossa vida. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas não apenas pó, porque o nosso corpo vai morrer e vai para o pó da terra, mas porque nós somos pecadores. Pecadores perdidos, pecadores sem condição de ser salvo. Mas aí vem a graça do Senhor e nos alcança. Porque, primeira parte, Jesus chama pecadores. Segunda parte, pecadores salvos chamam outros pecadores. E terceira parte, pecadores não salvos, não convertidos, não entendem essa graça de chamar pecadores. Eu lembro que uma pessoa uma vez disse assim, está errado, na igreja aí você tem ex-ladrão, ex-adúltero, ex-isso, ex-aquilo, ex-amante, né? Ex-prostituta. Eu não entendo isso. Amado, todos nós, pecadores, fomos chamados por Deus. Eu estava quinta-feira na igreja, eu disse uma palavra no final assim, convide as pessoas, mas convide as piores pessoas. Aquelas pessoas que a sociedade não quer mais. Aquele casamento falido, aquela vida falida, porque Jesus muda qualquer situação. Amado, não existe nenhum justo. Ah, aquela pessoa é religiosa, que beleza. Não existe nenhum justo, nenhum. Ah, o pastor vai na igreja todo domingo, é dizimista fiel, é fiel ao Senhor. Isso não me justifica, querido. Eu estou há 4 anos fazendo o evangelho do dia todos os dias, inclusive nas férias, com dor de cabeça, com otite, e com tantas enfermidades, todos os dias. Mas isso não me justifica, eu sou um pecador miserável.
Eu creio na graça do Senhor que me salvou e que me aceita e que muda a minha vida. Porque eu sou um médico que preciso, eu sou um doente que preciso do médico. Eu sou um pecador que eu preciso do remédio, que é Jesus. Jesus veio chamar pecadores. Pecadores salvos convidam outros pecadores. Pecadores não salvos não reconhecem a graça. Você tem convidado. A primeira pergunta: você já recebeu o chamado de Jesus para a sua vida? Quando que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Que ano? Coloca aí. Pastor, eu nasci na igreja evangélica. Que ano você fez a tua profissão de fé? Coloca aí para eu ler depois. Não é? Segundo, você tem convidado pecadores para o culto da igreja? Para o grupo societário, para a sociedade de mulheres, para a célula, para a escola dominical? Convide então hoje, irmãos, convide. Passe a convidar, comece a convidar as pessoas. Se você convidar, as pessoas irão. Amado, aqueles pecadores que não são salvos, eles não reconhecem a graça de Deus. Eles criticam. Olha aí a igreja cheia de eis isso, eis aquilo, porque não entende a graça. A graça me libertou, a graça me salvou. Eu aceitei Jesus com 15 anos. Depois dos 15 anos, todos os meus pecados cometidos, eu pedi perdão a Deus e a graça me perdoou, pelo sangue de Jesus. E se você essa semana, hoje, vê que cometeu um pecado, ore ao Senhor, que o Senhor vai te perdoar. Porque o remédio, o antídoto para o pecado é o sangue de Jesus. Essa é a vacina, esse é o antídoto. Clamo o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus me purificou. Tem até um hino assim. Então, querido, aprenda isso. Jesus veio chamar só pecadores. Todo pecador que é salvo, ele convida outros pecadores. E pecadores que não são salvos, não reconhecem a graça. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra linda que o Senhor traz ao nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Que meditação linda desse evangelho, né? Glória a Deus por isso. Fico muito feliz por essa revelação que o Senhor nos deu. Queridos, hoje é aniversário da Geisa. Um beijo, Geisa. Deus te abençoe. Parabéns pelo seu aniversário. Você é muito especial. Nós te amamos muito. Amém? Um beijo aí no Claudinho, seu esposo amado. Vocês são muito queridos. Deus te abençoe. Vamos então orar pela família. Coloque o nome da tua família. Eu vou colocar aqui, hein? Lídia, Marisa, Estevão. Meus familiares, minha irmã Carmen, Reni, Norival, Ivaldinha, a Cláudia, todos os meus sobrinhos. Todos os irmãos da Marisa. Coloca os enfermos diante de Deus. Amém? Vamos pedir pelos enfermos. Deus te abençoe. Fátima, Zerbinato, que estava com problema na vista. Nossa irmã Eni também. A Penha Gobi, Madalena, Gisele Gobi. Glória a Deus. Vamos estar também, amados irmãos e irmãs, em nome de Jesus, orando pela vida financeira. Amém? Vida financeira. Que Deus te abençoe. Você que é dizimista, ofertante, em nome de Jesus. Também orar, queridos irmãos e irmãs, pelo Brasil e pelo mundo. O Senhor venha nos abençoar. Senhor, colocamos todos esses pedidos diante de Ti, pedindo a Tua vitória, a Tua graça e orando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Shabbat Shalom. Quero te convidar amanhã. Amanhã nós temos escola dominical, 9 horas da manhã. A minha classe, nós vamos estar estudando sobre o livro de Tiago. Você sabe o que o livro de Tiago fala? Quem escreveu o livro de Tiago? Quem foi esse Tiago? Amanhã, ao vivo aqui pelo YouTube, 9 horas da manhã, ou você presente na minha classe para fazer pergunta, interagir e ter aquela manhã bonita. Amanhã é o primeiro domingo da Quaresma, onde vamos meditar da tentação de Jesus no deserto. Vai ser muito lindo. Voltaremos ao deserto com Jesus para a Quaresma do Senhor. Às 10 horas, culto com Santa Ceia. Todo o período da Quaresma, nós vamos ter culto com Santa Ceia. Você que não pode tomar Santa Ceia, não pode estar com a gente, né? Você pode preparar aí um suco de uva, um pão bem bonito, uma mesa bem bonita na sua casa e acompanhar o culto com a gente e tomar a Santa Ceia. Quando eu consagrar, nós consagramos também esses elementos que estarão na sua casa. De forma decente, organizada, disciplinada, nós vamos estar consagrando também, você vai poder tomar a ceia do Senhor. Toda a Quaresma nós vamos ter a ceia do Senhor. Amém? E também, amado, amanhã um grande culto de celebração às 18 horas. Deus me deu uma palavra linda sobre a conversão dos ninivitas. Vai ser lindo o culto de amanhã, gente, coisa linda. Jonas 3. Prepara o teu coração para amanhã. Tá bom, querido? Domingo. E segunda-feira, se Deus quiser, vai ser a segunda-feira da primeira semana da Quaresma. Tá bem? O Senhor te abençoe. Com Jesus é só vitória. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Meu Pai é maior do que tudo. E Shabbat Shalom. Beijo.